os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O Senhor vai te fazer como uma fonte. Mesmo que você esteja numa terra ressequida pelo sol. Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã, querido. Acredite nisso. Se você está numa terra ressequida pelo sol, você será como um manancial neste lugar. Amém? Amém? Então que nessa manhã você possa render graças ao Senhor Jesus e dizer a Ele quão formoso Tu és, Deus. Tu és o Rei do universo e a Tua glória, Jesus, enche a terra e enche os céus. Te glorificamos nesta manhã, Jesus, num dia tão especial. Senhor Jesus, eu quero Te agradecer por todas as mães que estão aqui neste lugar. Deus, que você possa abençoá-las a cada dia, Deus. Que Tu venha, Jesus, fortalecer os seus ossos, caso elas estejam enfraquecidas, Deus. Que a cada dia a Tua força e o Teu sustento chegue até esta mãe que está aqui neste lugar, nesta manhã. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada pelo Teu cuidado. E agora, Senhor, queremos render a Ti todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Querido, se você puder, você pode fechar os seus olhos. Que nesta manhã você possa de fato se entregar a Ele, entregar a tua adoração. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso, quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Pode repetir essa canção? Quão formoso és. Levante suas mãos. Rei do universo, Sua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é, maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso
Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Como é bom, Senhor Jesus, liberar essas palavras nesta manhã para ti, Deus. Porque tu és formoso, Jesus. Tu cuidas de nós, Deus. Obrigada pelo teu cuidado, Jesus. Pelo cuidado por cada vida que está aqui neste lugar, Senhor. Tu és soberano, Jesus. Sobre a terra, sobre os céus. Querido, nesta manhã eu quero te convidar a liberar aquilo que está dentro de você. Que você é atraído pelo Senhor Jesus. Que você nesta manhã possa de fato aproveitar este momento para render graças a Ele. Para falar dos atributos dEle nesta manhã. Porque Ele é soberano sobre a tua vida, não é verdade? Amém por isso? Então que você possa liberar estas palavras de adoração a Deus. Quero te convidar a cantar essa canção. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és soberano, você pode dizer, sobre a terra. Tudo que existe acontece na tua vida, querido. O Senhor, o nosso Deus, Ele está vendo. E Ele entende, Ele sabe tudo o que está acontecendo. Não te preocupa não, querido. Sabe por quê? Porque Deus cuida de você. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Aplauda Ele nesta manhã. Porque é Ele quem cuida de você. Aleluia. Vamos fazer o seguinte, vamos adorar o Senhor. Vamos cantar essa canção uma vez mais. Levante a sua mão, abra seu coração bem aberto, sem nenhuma barreira. Adora o Senhor de todo o teu coração.
ao Deus soberano. És soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Não existe em todo o universo alguém como o Senhor, que a despeito de toda a glória que tens, tu te importas comigo também. A tua excelência não te isola dos homens. A tua grandeza e o teu senhorio não te trancas dentro de um compartimento. Tu és acessível. Tu não és como os homens de autoridade que conhecemos, que vivem rodeados de seguranças, que se trancam dentro de seus escritórios, que têm agendas complicadas, que se leva meses para se marcar uma audiência, a despeito de seres o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Tu és perfeitamente acessível. Eu abro os meus lábios e tu estás ali. A palavra nem chegou à minha boca ainda e tu já conheces até os meus pensamentos. Não há Deus como o Senhor. Não há ninguém como o Senhor. Não há autoridade como a tua. Tu não tens medo, porque o teu reino não corre risco, o teu trono não está ameaçado. Não há perigo de subversão. Então,
Tu não precisas te esconder, Senhor. Obrigado, Jesus, por me amar como tens me amado. A Ti, Senhor, Rei dos Reis, seja a glória, o louvor e a majestade pelos séculos dos séculos. Todo o povo de Deus comigo, diga amém. Glória a Deus. Antes de você se acomodar, vire para o lado. Dê um abraço afetuoso em alguém que esteja aí pertinho de você. Desejando uma manhã magnífica, muito abençoada. Glória a Deus. Muito bom dia, queridos. Graça e paz. Hoje, Dia das Mães, e a toda mãe que está aqui, minha saudação fraterna. A todas as mães que estão assistindo a programação de hoje, eu desejo também uma manhã muito abençoada e feliz. Hoje, no nosso roteiro, nós estamos falando sobre a natureza da igreja, o que nós pensamos sobre a igreja. E deixa eu só avisar uma coisa: aqueles que estão sendo preparados para o batismo, acho que o pastor Yuki está em alguma sala aqui do meu lado esquerdo, na primeira sala, ok? Pastor Laércio, eu queria falar com o senhor e o Eliel, assim que terminasse o culto, eu queria falar com vocês dois. Eu querendo tratar da natureza da igreja, quero utilizar-me de um texto de Mateus capítulo 16. É isso? É isso mesmo. Mateus capítulo 16, versículo 18. Neste momento, Jesus está falando com Pedro e os outros discípulos que estavam por perto sobre a natureza da igreja. Pedro acaba de lançar um fundamento. O fundamento de Pedro traz ao relacionamento do grupo de discípulos um espanto, uma revelação. Quando Jesus argue de seus discípulos, o que é que eles estão compreendendo sobre si? Que vocês estão dizendo entre vocês que eu sou? Eu sou quem para vocês? O que o mundo diz, o que os homens dizem? Aí alguém diz: mestre, andam dizendo que tu és um profeta, que tu és mestre, tu és um grande rabi, um profeta que ressuscitou. E vocês dizem que eu sou quem? Nesse momento da pergunta de Jesus, ele vai falar sobre a natureza da igreja de um ponto de vista muito interessante. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí neste momento, Pedro lança um fundamento. Ele lança o fundamento sobre o qual a igreja será edificada. Jesus, voltando-se para ele, diz: tu és Pedro, e sobre esta rocha, qual a rocha? A revelação. Sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu vou edificar a minha igreja. Porque Pedro não é rocha, Pedro é fragmento de pedra, Pedro é pedrinha. Jesus diz: sobre esta rocha, sobre este fundamento, sobre esta pedra angular, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Imagina que neste momento, Jesus traz uma grande lição, a lição de que a igreja é edificada sobre ele.
Na semana passada, quando nós falamos também sobre a natureza da igreja, usamos o exemplo de Adão, usamos o exemplo do primeiro Adão e sua esposa, e o exemplo do último Adão e sua esposa. Dissemos que a natureza da primeira esposa, ou da esposa do primeiro Adão, é o próprio Adão. Quando Adão acorda do seu sono, olhando para ela, diz: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Eu me lembro que, tratando desse assunto, eu disse: Deus usou o pó da terra para formar Adão, mas usou Adão para formar Eva. Não está arranhando não. Não é aqui. É o barulhinho que está fazendo, incomodando, mas é algum acerto que tem que ser feito aí. Então imagine aqui. Deus usará Adão para formar Eva. A matéria-prima para formar Eva chama-se Adão. E a matéria-prima para formar a esposa do cordeiro é o próprio cordeiro. A matéria-prima usada para gerar a igreja é o próprio Cristo. Nesse texto de Mateus 16, ele diz: a minha igreja, a minha esposa, este povo tirado para fora, será formado desta rocha, deste fundamento. Então, o fundamento da igreja é o próprio Cristo. E ele diz que esta igreja formada pelo próprio Cristo, então entendamos uma coisa aqui: a igreja não é formada por seu estatuto. A instituição religiosa igreja, a organização jurídica igreja, ela tem sua origem em seu estatuto, sim. Mas a igreja, o corpo de Cristo, não tem sua origem no seu estatuto. Tem a sua origem no Cristo. E eu dizia que tudo que é do Cristo, o será da igreja. Mas nada do que é do Cristo, o será da igreja. Ou seja, a igreja é o próprio Cristo. No sentido de que nós somos o seu corpo. Na análise que a gente estava fazendo, domingo próximo passado, eu dizia que quando Adão, olhando para Eva, diz: é o corpo do meu corpo e carne da minha carne. Na nova aliança, a esposa do cordeiro, gerada pelo próprio cordeiro, ela é chamada pelos apóstolos de o corpo de Cristo. Porque na semelhança da primeira relação entre Adão e Eva, ela é o corpo do corpo e a carne de sua carne. A igreja é corpo de Cristo. Num outro momento, me cobrem para a gente se aprofundar um pouco mais neste assunto. Você que gosta de mergulhar fundo, Obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Pô, soltando fogos para mim, foram vocês que contrataram os foguetes aí, obrigado. Na verdade, a igreja é o corpo de Cristo, não é o corpo de Jesus, é o corpo de Cristo. Mas nisto nós vamos nos aprofundar num outro momento, só para que você entenda que há mais profundidade nesta declaração do apóstolo do que nossa teologia superficial às vezes nos consente. Então a igreja é o corpo de Cristo, disse o apóstolo. Não é o corpo de Jesus, mas é o corpo de Cristo. Quando eu entendo que a igreja é o corpo de Cristo, é porque está na igreja a matéria-prima chamada o Cristo. A igreja nasceu para ser, ela é vocacionada para ser tal qual ele é. Romanos 8, 28 e 29, está esta expressão numa outra linguagem. São Paulo diz que nós fomos
predestinados para sermos conforme Jesus o é. Porque está implícita a natureza do Cristo na igreja. Nós fomos predestinados porque esta é a nossa precípua vocação, Eduardo. A nossa precípua vocação é que a nossa identidade esteja misturada com a identidade do Cristo. Imagine, já ouvimos muitas declarações semelhantes a esta, mas ouvia esta declaração de Fidel Castro. Fidel Castro, o comandante de Cuba, disse: eu amo o Cristo, mas não gosto da igreja. Por que Fidel Castro faz uma declaração como esta? Bom, eu sei que sua declaração é resultado de suas dores com a igreja. Vocês que acompanharam pela história a tomada de Cuba pelo comandante Fidel, vocês se lembram que os Estados Unidos é quem estavam dominando aquela região, e os pastores cubanos eram financiados, e até durante a revolta, a reforma, né, a tomada, eles eram financiados pelo governo americano. Fidel se sentiu traído pelos cubanos que eram financiados pelo governo americano. Não foi muito semelhante, mas parecido. Vocês se lembram na época da ditadura? Alguns de vocês nasceram depois, mas os que estavam dentro do período da ditadura e estavam vivendo a igreja dentro do período da ditadura, das literaturas que circulavam dentro da igreja. Era Cristo em cadeia comunista, era Ivan, o soldado Ivan, Foge que Foge, era mais abordagem das drogas, né? Do Foge que Foge, era do David Wilkerson. Esse período, exato. Então era assim: comunista come criancinha viva, né? Cozinha criança no panelão. E na igreja a gente tinha pavor de comunista, né? Até hoje não é, ainda se divulga na igreja o grande pavor do comunismo, porque comunismo e ateísmo é a mesma coisa. Então aquela loucura toda. Então Fidel tem uma relação com a igreja, não com o corpo de Cristo. Com que igreja que ele tem esta relação? Com uma instituição chamada igreja, não com o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é semelhante ao Cristo, sua matéria-prima é o Cristo. A igreja tem a identidade e o caráter de Cristo. Aí quando nós nos institucionalizamos, eu digo nós porque estou me incluindo dentro disso, nos nossos sistemas institucionais nós não nos parecemos com Cristo, parecemos com os homens. Quando burocratizamos nossas relações, quando institucionalizamos nossa caminhada, então não parece que é o Cristo andando pela rua, parece como uma instituição humana que caminha pela rua. Então a natureza da igreja é o Cristo. Sobre esta pedra, Pedro, eu vou edificar a minha igreja, e tem mais: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Imagina que a igreja, enquanto instituição religiosa, muito obrigado, mais uma vez. A igreja, enquanto instituição religiosa, ela vai produzir um esquisitismo, um maneirismo. Quando ela se aparta da sua verdadeira vocação de ser eclésia, ela cria uns comportamentos meio que alienígenas. Imagine uma coisa: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Fato. Mas por que é que as portas do inferno prevalecem sobre a igreja? Onde está o nó dessa história? A minha preocupação é que nós estejamos exercitados nas guerras de salão. Então eu estou muito estritamente falando das batalhas espirituais. Nós estamos nos aperfeiçoando nas guerras de salão,
onde as portas do inferno são amarradas aqui, amarradas lá, tudo nó frouxo? Se amarra o principado dessa cidade desde que eu nasci, e continua voando por aí, nó frouxo. Porque a igreja não se move como igreja, se move como um povo esquisito, amarrando aquilo que não se amarra com palavras, se amarra com atitude. O diabo não pode, onde a igreja chega, o diabo não pode subsistir. Agora, quando a religião chega, o diabo deita e rola. Nós temos discutido sobre algumas igrejas que só existem porque existe o diabo, que se tirasse o diabo, elas fechavam as portas. Não temos falado sobre isso? Porque elas sobrevivem deste ser. Traz sucesso. O show é tão grande que atrai grande sucesso. Aí a gente se especializa em guerra de salão, faz mapa astral e faz uma bodega fora. Eu não vou usar nome porque está indo pelo mundo todo, aí eu tenho medo das complicações. Então não vou falar nome de ninguém, mas vocês entendem bem o que eu estou te falando. Querido, o que amarra o diabo não são nossas guerras de salão. Você sabe disso? Sabe o que é que neutraliza o poder do diabo nesta vida? Eu vou te contar uma história. Jesus chama seus discípulos e diz para eles: olha, vocês são 70, vou mandar 35 grupos, de 2 em 2, chama a comissão dos 70, 35 grupos, de 2 em 2, para que ninguém seja superstar. Jesus sempre mandará de 2, até para buscar um jumento, Jesus manda 2, porque alguém poderia ser, não, eu sou o presidente da comissão que buscou o jumento. Jesus diz 2. Bati feio agora. É de 2 em 2, para ninguém ser o dono do sucesso, né? Presidente da comissão dos que vão buscar o jumento. Não, vai 2 e não tem nome. Os 2, quem são os 2? 2. Pronto. Eu sei como é que funciona isso. Eu sou o primeiro secretário da comissão que foi buscar o jumento. E tu? Eu sou o tesoureiro da comissão que foi buscar o jumento. A gente é muito doido, inventa muita história. Mas tudo bem, deixa essa coisa para lá. Isso aí quando a gente estava na velha aliança travestida de nova. Jesus chama os 70 e diz: vão, de 2 em 2. Eu dei a vocês autoridade e poder para pisar serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Então vão. Eles vão, voltam esfuziante. Mestres, os carismas estão sobre nós. Nós profetizamos, nós curamos enfermos, os demônios se nos submetem pelo poder do teu nome. Nós falamos, eles andam de joelho. Nós falamos, eles se arrastando pelo chão. E Jesus diz assim: não fiquem alegres por isso. Alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Tem mais, vou contar um segredo para vocês. Vocês não viram, mas eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Presta atenção no que eu estou te falando, hein? Apneia, prenda a respiração e mergulhe comigo. Eu vi Satanás caindo como um raio do céu. Toda vez que a igreja se move na terra como o corpo de Cristo, Satanás é destronado. Não é a quantidade de guerra de salão que a gente faz, é toda vez que a igreja se move como o corpo de Cristo na face da terra, Satanás despenca como um raio do céu. Seu destronar está diretamente ligado ao nosso agir como corpo de Cristo. Não como esse corpo esquisito que fica de dentro de salão porque não tem coragem de meter a mão na massa, de sujar o pé na poeira da vida, que não tem coragem de mudar as estruturas sociais.
Sabe onde Satanás atua? Nas estruturas sociais. Satanás opera na injustiça, na miséria. E a gente fica de dentro da igreja fazendo guerra de salão. Nó frouxo, gente. Nó frouxo. Não tem poder e afetação. Se nós não tomarmos atitudes, de fato, não muda nada. O que faz Satanás despencar como um raio do céu são as nossas atitudes, como corpo de Cristo, não como esta organização esquisita, com sua teologia esquizofrênica, com suas loucuras, seus psiquismos, mas quando nós nos movemos como o corpo de Cristo, porque esta é a nossa natureza, essa é a nossa vocação, é entrar dentro das estruturas políticas da nossa cidade. Dizem assim, política não é coisa de Deus, política não é coisa de Deus, é coisa de homem, mas é coisa de homem sério, honrado, que honra a calça que veste, de mulheres que honram as saias que vestem. Muda a estrutura política de uma cidade para você ver se Satanás não é enfraquecido dentro dessa cidade. Sabe o que a igreja faz? Vai com a canequinha na porta do deputado, na porta do prefeito, pedir ajuda para os seus projetos. Que projeto? Projeto eclesiástico. Para as nossas festinhas, para os nossos artistas que vêm cantar. Eu estou falando mesmo, não vou parar. E agora já me invoquei, eu vou meter o sarrafo mesmo. Vai lá com a canequinha para pedir passagem, Gorete, é vergonhoso. Os caras têm uma cota de passagem, eles vão lá para o deputado abrir mão da sua cota de passagem para dar para a igreja, para trazer um artista lá do Rio de Janeiro, São Paulo, o diabo que o carregue, para vir animar nossas festinhas pessoais. Eu vou falar tudo. Não é isto que muda a nossa cidade. O que muda a nossa cidade é nós, eu e você. Não vamos botar a culpa nos outros, não. Eu e você agirmos dentro da nossa casa como se o reino de Deus tivesse chegado dentro dela. Quando Jesus diz, venha o teu reino, o reino de Deus não é uma utopia a ser vivida na eternidade, não. O reino de Deus tem que ser presente aqui e agora. É dentro de casa, é no trato. Hoje de manhã o pastor Wilker estava dizendo, lembrando da fala de um nobre, que ele dizia assim, o cara quer ser casado com uma rainha, mas antes de ser casado com uma rainha, tu tem que virar rei. Querido, sabe onde começa o reino? Dentro da nossa casa. O reino começa dentro da nossa casa. É aqui que as estruturas sociais do nosso país precisam ser mudadas. O corrupto está dentro de uma casa, ele é filho de uma senhora. Hoje é dia das mães. Todo corrupto tem uma mãe, um pai, irmãos, amigos. E a corrupção muitas vezes acontece dentro de casa, começa dentro de casa. Não conta nada para tua mãe não, que tu me viu olhando para as pernas das mulheres na rua não. Toma aqui, ó. Tome 2 de vida com seu irmão e traga o troco. Eu vou falar também. Toma aqui. Eu meti a mão na carteira do teu pai. Vou falar, estou dizendo que eu vou falar. Eu meti a mão na carteira do teu pai. Tu viu, mas toma aqui, ó. Toma 10. Divida com teu irmão, com tua irmã e traga o troco. A corrupção começa em casa. E a corrupção não é só financeira. Quantas lágrimas de crocodilo nossos filhos vêm rolando dos nossos olhos dentro de casa? A influência é ali dentro de casa. Sabe onde se forma políticos bem-sucedidos? Dentro de casa. Sabe onde é que os pastores estão sendo aprovados e reprovados? Dentro de casa. Não governa bem sua casa, quer governar a casa de Deus. Olha aí. Vira mandrake, enganando os outros. Desculpe, gente, mas tudo começa dentro de casa. Um dia eu levei uma paulada tão violenta, o Espírito Santo me pegou de jeito. De jeito. Mas pense num jeito.
o Espírito Santo me disse: se tua mulher e teus filhos te seguirem, você não terá nenhum problema em qualquer pessoa ou outra te seguir. A vocação de igreja começa em casa. O reino de Deus começa em casa. O reino de Deus não começa com uma denominação chamada Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal do Reino de Deus começa dentro da tua casa. Ela não começou com Edir Macedo, começou com Jesus Cristo, nosso Senhor. E ela é fundamentada nele. Quando eu me movo como um Cristo dentro de casa. Queridos, sabe por que eu transito com facilidade no Evangelho? E para mim não é uma dor, é um prazer. Porque eu não tenho que esconder nada, nem da minha mulher, nem dos meus filhos. Eles estão aqui, ó. Eles estão aqui. E eles estão aqui sempre, todo dia. O que isso quer dizer? Isto quer dizer que minha mulher não segue porque ela não tem outra escolha. É porque ela foi cativa. Pelo meu modus vivendi. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. A rocha sobre a qual a igreja foi escolhida no sistema de justiça, né, a gente já vem falando sobre isso, Mateus 5, 6, 7, ali o Sermão da Montanha. Jesus ensina 3 drásticas lições sobre justiça que a igreja precisa viver nessa dimensão, dos 3 níveis. Jesus ensinou ali em Mateus 4, 5, 6, 7, né, que todo cristão precisa aprender, precisa deixar a injustiça, depois precisa praticar a justiça, e a mais drástica lição, aprender a sofrer injustiça. Essa é dura. Só os maduros vivem nessa dimensão. Sabe quando o reino de Deus nos alcança? Quando ninguém está vendo. Quando ninguém está olhando para nós, o reino está se manifestando. O reino de Deus, ele nos alcança no banheiro da nossa casa, nus, despidos no corpo e na alma, na cozinha. Se há um lugar onde Deus não mede, se há um lugar onde, se eu sou Deus, não mediria a espiritualidade de ninguém, é numa reunião aqui. Porque esta reunião não mede nosso nível de espiritualidade. Nosso banheiro mede. Nosso quarto mede. Nossa cozinha. O ônibus que nós entramos dentro dele, a rua que nós nos movimentamos, este ambiente é um bom ambiente de se medir a nossa espiritualidade. Porque nós somos tão cheios do Espírito Santo quanto nós somos na Rua Grande. A igreja é a igreja lá na Rua Grande, na sala de aula. É tenso, o ambiente da sala de aula é um ambiente tenso, tanto para alunos quanto professores, né, irmã Maria Miranda? A sala de aula é desafiadora, né? A senhora foi professora por anos. Ser cristão dentro de uma sala de aula é um desafio. Não é um desafio ruim, uma tormenta, é que ali o estímulo está presente, a carne ferve toda hora numa sala de aula. Tu está dando aula o tempo todo. Sim. Dentro da sala de aula.
Os nossos redutos vão medir que igreja é essa que está no século 21, que igreja é essa que está já com o pé no século 22, e esta igreja sou eu, você, meus filhos, meus netos. Agora, as portas do inferno, elas não podem, não é com a instituição igreja não, que tem um monte de endemoniado governando a igreja, entre aspas, um monte de perturbado espiritualmente, um monte de antimodelo governando, novamente entre aspas, a igreja. Mas a igreja de Cristo, ela é modelo porque ela é o próprio Cristo. E dessa nossa alma anela por ser. O meu anelo, o meu maior desejo, o mais íntimo e secreto desejo do meu coração é fazer parte desta igreja. É aqui que eu quero estar. É como um corpo de Cristo. Que nenhuma mulher me confunda como um homem carnal, que ao tocar em mim, o único arrepio que sinta é da presença de Deus, não da minha presença. É nesta relação que a gente começa a ganhar força e espiritualidade. Eu me lembro que havia um homem que, bicho, de olhar para ele a gente ficava constrangido, por causa da santidade, não do esquisitismo, mas a manifestação da santidade e da graça de Deus. Parecia que seu doce olhar ia lá no fundo da alma assim e descobria tudo. Eu quero ser um homem, deve ser desejo nosso. Tu precisa desejar ser uma mulher de que o mundo não é digno. Eu postei essa semana um vídeo do Padre Léo, e na postagem eu coloquei: este é um dos homens que o mundo não era digno, e o Senhor o tomou para ele. Conhecido na roda dos pregadores como Padre Léo. Você precisa ouvir Padre Léo, é uma beleza de homem, uma transparência humana. Nunca escondeu seus pecados. Baita de um homem. Era tão bom que Deus o tomou para ele. Nós ainda somos muito ruins, né? Diz que gente ruim demora a morrer, por isso que nós vamos viver muito. Ai, meu Deus do céu. Cara, não tem gente que a gente tem vontade de ficar agarrado ali do lado? Ou tu não sente isso? Não tem gente que, rapaz, a vontade é tu ficar ali batendo papo, falando, ou só ouvindo, ou falando, ou com a cabeça no ombro o tempo inteiro. Eu preciso me tornar um homem como este. Para os meus filhos, para minha mulher, para os meus amigos e até para os meus inimigos. Meus inimigos vão ter que chorar quando eu morrer, não de raiva, mas de saudade. De saudade. Queridos, essa é a nossa vocação. Os inimigos de Jesus choraram quando ele morreu. Alguns se converteram ali, no ato de sua morte. Outros, na sua ressurreição. Se lembram que muitos sacerdotes judeus abraçaram a fé depois da ressurreição? Porque não podiam viver sem ele, tanto quanto não podiam viver com ele, mas também não podiam viver sem ele, porque Jesus era o divisor das águas. Se numa hora o sal que está em nós arde a ferida, num outro momento, o mesmo sal que arde a ferida do pecado do outro, e a gente não consegue conviver por causa do ardor ou da ardência produzida pelo sal que está em nós, num outro momento somos desejados porque nós temperamos. Lembra que a igreja não é um saleiro, a igreja é o sal? E que a igreja não pode ser um saleiro, porque se a igreja for um saleiro, ela estragou sua vocação, porque ela é sal retido dentro de um ambiente, e a igreja não é um sal retido. A igreja é uma montanha de sal exposta.
Recentemente, indo para Fortaleza, passamos por algumas salinas. Que montanha de sal! Igreja é isso, é uma montanha exposta de sal. Não é contida dentro de um saleiro que impossibilita os outros de tocarem, porque tem um envolvimento que não permite ser penetrado. A igreja é sal exposto, que é claro, vai ferir quando a gente está com alguma ferida aberta, mas que de outro modo vai produzir sabor. Tente comer uma comida sem sabor, como uma macarronada de ontem, né, João? Sem sal. A gente sente o gosto do tomate, sente o gosto da massa, mas o sal mesmo não está ali. Foi uma macarronada que eu fiz ontem com pouco sal. Então não sente o sabor do sal. O sal vai temperar, vai trazer, né? Vai suscitar o bom tempero. E a gente não consegue viver sem. Assim somos nós na relação dos nossos. Afins, confins e serafins. A nossa presença tem que fazer diferença, porque somos o Cristo. Nós somos aqueles que fomos edificados. Aí a porta do inferno não prevalece contra nós, que ele não prevalece. Querido, a verdade prevalece sobre a mentira. A verdade de Deus em nós sempre prevalecerá contra a mentira do diabo. Isso não tem jeito. A verdade vai sempre reinar. Enquanto nós nos movemos com esta verdade que reina, meu irmão, não tem o que nos impeça, não tem inferno, não tem diabo. O diabo nasceu para ser derrotado pela igreja. Nunca se esqueçam que a cabeça da serpente foi esmagada. Agora, ela assusta, porque a cabeça dela está esmagada e o corpo dela está se mexendo. Mas lembre-se, contra a igreja, se nós somos o corpo de Cristo, foi o pé do Cristo que esmagou sua cabeça. Se tem um lugar onde a serpente deveria estar na nossa vida, era debaixo dos nossos pés, debaixo de nossa autoridade. Este é o lugar dela. Mas se nós nos movemos como todo homem, seremos comida de serpente. Vamos dar um mergulho lá no Gênesis de novo, porque todo fim está no começo, né? Vamos falar da natureza da igreja. Você se lembra que sobre a serpente, a maldição lançada sobre ela, lembra qual foi? Sobre o teu ventre e comerás pó da terra, natureza humana, pó da terra, natureza humana. Toda vez que você se mover na natureza humana, você será pó da terra, comida de serpente. Diga, ai meu Deus. Por isso é que a igreja é edificada sobre a rocha Jesus. E toda a organização igreja que se move na doutrina dos homens é comida de serpente. Estou te falando, bicho, eu estou falando. Querido, nós estamos mergulhando lá no fundo. Pense no que eu estou te dizendo. Eu não estou brincando com as palavras. Por que é que a serpente come pó da terra? Você, claro, você é uma pessoa inteligente, pelo amor de Deus. Você já viu cobra comendo poeira? O que a cobra come? O alimento da cobra, da serpente. Rato, morcegos, coelho, répteis. Então você está entendendo que aquilo que Deus falou para Adão, ou falou para a serpente, lá no Gênesis 3:15, 16, por aí, é uma linguagem que a gente tem que ser esperto para perceber. Quando ele fala de pó da terra, está falando daquele que foi criado do pó da terra, natureza humana. Repita comigo, por favor. Bem que eu desconfiava. Tu é esperto, eu sabia que tu desconfiava isso. Nem precisa de mim aqui para estar anunciando, você já sabe tudo. Irmãos, é por isso que nós temos que migrar nossa natureza. Porque, querido, na verdade, na nossa natureza humana, a gente não só vira comida de serpente, mas a gente vira até serpente. Olha
para a tua cara no espelho no dia que tua natureza humana está acentuada, no dia da tua ira humana. Tu brigou com tua mulher, olha no espelho e vai ver o diabo que está incorporado em você. Sim ou não? Não só eu que tenho espelho na minha casa. A alegoria desse texto é importante para nós, porque nós temos que migrar. Querido, Jesus não deu a vida dele à toa, ele deu a vida dele para substituir a nossa natureza humana caída, a que Adão deixou. Jesus esmagou a cabeça da serpente porque ele não tinha natureza caída, diga glória a Deus. Ai, meu Deus do céu. Isso é mensagem para a convenção internacional. E olha o que o Espírito Santo está fazendo conosco aqui, ó, brotando do rio. Compreende? Que loucura, cara. Jesus só esmagou, Evanes, a cabeça da serpente, porque a natureza caída não estava nele. Ele era o último Adão. A natureza divina estava nele, e ele esmaga a cabeça da serpente como o último Adão. E naquele ato, todos nós, por que nós somos feitos filhos de Deus em Jesus? Porque antes de Jesus, nossa natureza estava associada a Adão, o filho caído. Mas nós não somos filhos de Deus caídos. A nossa natureza de filhos de Deus, ela é em Jesus. João diz que em Jesus fomos feitos filhos de Deus. Porque aqui a natureza divina em nós é recuperada, é em Jesus. Então nós só esmagamos cabeças de serpente. Por que que Jesus diz, eis aí, eu vos dei autoridade e poder, eu dei a vocês autoridade e poder, vocês não tinham, perderam, mas eu dei a vocês autoridade e poder, para pisarem nele, no Cristo. Por isso é que as portas do inferno não prevalecem contra nós, enquanto igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos na natureza dele. Não há poder que te limita quando você está na natureza de Cristo, quando a mente de Cristo está expandida em você, quando a natureza dele está manifesta na sua vida. Oh meu Deus, estamos chegando ao fim. Vocês estão com fome, é dia das mães, Jingle Bell, não, Jingle Bell é Natal, não me lembro como é que é o negócio das mães. Comprei um peixe ontem, e hoje eu vou preparar esse peixe para o meu amor. Comprei um robalo, Alcebiades, um robalo. Um robalo. Eu comprei, robalo é o nome dele, do peixe. Camurim, aí acaba com a nossa confusão. Comprei um camurim. 2,9 kg. Ô pessoal da internet, eu não me desfoquei aqui não. É que eu estou fazendo uma declaração de gentileza para o meu amor no Dia das Mães. Querido, não se perca. Você funciona muito mal quando está fora de Cristo. Ninguém aguenta você. Alguns não têm a coragem de dizer. Às vezes precisa que eu venha aqui e diga. É por isso que eu de vez em quando dou umas tamancadas. Não é que tua mulher me pede, não é que teu marido me pede. É que eu sei que alguém precisa falar com você. E sei que você não terá coragem de vir aqui. Então por isso de vez em quando eu dou umas tamancadas. Você toma jeito, porque na natureza adâmica do primeiro Adão, tu não presta. Tu é feio, desengonçado, violento, agressivo, arrogante, presunçoso. Então tu sabe disso, não? Não estou falando novidade nenhuma. Porque a gente só esmaga a cabeça de serpente quando a natureza de Cristo está manifesta em nós.
Foi a condição. Quem está em Cristo, nova... O que é nova criatura? Nova criatura é o quê? Entende? Você passou por um processo de recriação no seu novo nascimento. Semana que vem nós vamos falar de batismo. Portanto, vamos falar também de novo nascimento. Só teve jeito para você porque você nasceu de novo. Senão tu era igual a Adão. Impostor. Olha, leiam o livro O Impostor que habita em mim. Não é isso? Hã? O impostor que vive em mim. Escutei tudinho, Leandro. O impostor que vive em mim. É um baita de um livro. Você vai se assustar com o impostor que vive no autor e no leitor. Se ele não tivesse escrito, eu ia escrever esse livro. Porque é exatamente o que eu penso. Há um impostor que vive em nós. Este não é o Cristo, é Adão, que precisa morrer. Por isso a cruz é todo dia, meu mano. Todo dia. Tu tem que morrer todo dia. A cruz é para ser aplicada em ti todo dia. É chibata todo dia. Lelê, 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 lelê. Natureza humana crucificada, cabeça da serpente esmagada debaixo dos seus pés. Foi bom demais estarmos aqui esta manhã. A todos que nos assistiram pela internet, um dia abençoadíssimo. Feliz Dia das Mães. Volto no culto das 18h30. Em ponto estaremos começando nossa programação pela internet. Um dia abençoado, graça e paz a todos vocês.